Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma explanação evangélica da Seara Bendita. Hoje, o tema que nos foi proposto pela casa é a lei da vida. Em uma passagem de Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para instruir. Mas quando pensamos, que escritura? Obviamente, quando nós pensamos em escritura, é natural direcionarmos o nosso pensamento para a Bíblia e para todos os livros, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que compõem a Bíblia. Mas quais são os conhecimentos, quais são as orientações para a nossa vida das obras que foram inspiradas por Deus? Essas obras, essas escrituras, elas nos trazem justamente as leis da vida, os códigos para a felicidade, os caminhos para a mansidão e para a justiça. Elas nos mostram as atitudes e ações para sermos cada dia melhores e também agirmos sempre por meio da caridade e do amor. Também nos mostram que o bom senso é sempre importante para agirmos sempre com sobriedade. Também ali nos evidenciam as linhas de conduta para sempre agirmos e pensarmos com humildade, sem realizarmos julgamentos. Também nos propõe exercício para nos aprimorarmos e chegarmos cada dia mais próximos do que o Pai quer para cada um de nós. Então podemos entender que temos as Escrituras inspiradas por Deus como grandes fontes para o nosso aprimoramento, grandes caminhos. Mas as Escrituras inspiradas por Deus não constam apenas na Bíblia. Se nós formos refletir um pouquinho, também vamos concluir que Deus não inspiraria apenas alguns que escreveram o que temos na Bíblia, e sim a todos que estejam abertos para isso. Então, nós podemos ter certeza que temos uma infinidade de obras e de escrituras à nossa disposição. E não apenas na Bíblia, e sim em qualquer obra que tenha sido inspirada por Deus. Assim, eu gostaria de citar uma obra de João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin, que é o livro Cirurgia Moral. No capítulo Ser Sóbrio, no primeiro parágrafo, já temos o seguinte: a sobriedade é caminho de todos os iniciados. É uma arte de viver, mas viver bem consigo mesmo. E certamente em paz com todas as criaturas. Sê comedido em tudo o que fazes, para que os teus passos sejam glorificados. Nesse ponto, vale uma reflexão. A sobriedade, a moderação, a temperança, o equilíbrio são as características que devem sempre guiar os nossos passos e as nossas ações. Indo em frente, nesse mesmo capítulo, temos o seguinte: ao escutares alguém que te endereça uma frase de que por vezes não gostas, lembra-te da moderação na resposta, isso se o silêncio não for a melhor atitude. Quantas vezes nós respondemos ali de bate-pronto, nós nos posicionamos sem pensar muito, sem refletir, e depois acabamos nos arrependendo. Aí vale também seguir o nosso Mestre. Jesus, toda vez que foi questionado, que foi desafiado, ele refletia, ele se internalizava, refletia, pensava muito bem antes de responder e geralmente surpreendia nas respostas. Nesse ponto também, meus irmãos, para que possamos ter a capacidade de nos inspirar, é necessário também deixar de lado o orgulho e a vaidade. Assim, nós não vamos nos posicionar diante de determinada situação, e ou em qualquer outro momento da nossa vida, de uma forma errada. Vamos lembrar também que o orgulho e a vaidade são opositores a tudo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Quando ele esteve conosco, ele nos deixou um legado de amor em cada atitude e em cada palavra. Nós todos sabemos o quanto é simples sermos amorosos, sermos prestativos com aqueles com quem temos mais afinidades. Mas e aqueles nossos desafetos?
aqueles com quem ainda temos diferenças. Nesse ponto, uma passagem de Mateus, capítulo 25, capítulo 5, versículo 25, diz: Concilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Nós todos sabemos que não é simples, mas precisamos a todo custo e a todo tempo atentar para essas oportunidades de conciliação. Afinal, também faz parte do nosso crescimento buscarmos a nossa paz interior e também proporcionarmos a paz para os nossos semelhantes. Pensemos também numa passagem de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 32, que diz: Sede bondosos e compassivos uns com os outros. O que nos leva também a pensar: quem são os outros? Qualquer outro. O nosso semelhante é o outro que está sendo citado por Paulo. Pouco importa se ele é conhecido ou desconhecido, se ele é próximo ou não, se ele é distante. Não importa. O que importa é que nós precisamos focar de forma que tenhamos boa convivência com todos aqueles que estão conosco nessa jornada terrena. E aí, nesse ponto, cabe um exemplo que me foi citado um dia desses por um colega. A situação é aproximadamente a seguinte: ele estava numa fila de supermercado, um senhor estava na frente dele, também com um carrinho de supermercado, e uma moça com um bebê no colo estava passando as compras ali pelo caixa. E ao final das compras, a caixa finalizou, somou as compras e disse que a soma havia dado R$108. A moça que estava com o bebê no colo, com alguma dificuldade ali, pegou a carteira dela, começou a contar o dinheiro e tirou 2 notas de R$50. Com aqueles R$100 não daria para ela pagar toda a conta. E ela deu aquele dinheiro para a caixa e avisou que teria que retirar algumas compras, para que a compra coubesse dentro do orçamento dela. Nisso, a caixa, usando o seu procedimento ali padrão, ligou a luz, solicitando ali ajuda, algum apoio de algum gerente, alguma pessoa que pudesse apoiar naquela situação. E a luz piscando, o senhor que estava atrás, sem esse meu colega perceber, ele depositou ali disfarçadamente, silenciosamente, sem chamar nenhuma atenção, colocou R$10 no carrinho da moça e avisou para a moça que estava com o bebê no colo: Moça, eu acho que a senhora deixou o dinheiro cair quando a senhora mexeu na sua bolsa. A mocinha que estava com o bebê no colo olhou no carrinho e viu que ali tinha R$10, que seriam suficientes para fazer a compra toda. Ela, que tinha apenas itens básicos, sem itens supérfluos, simplesmente pegou aqueles R$10, olhou nos olhos daquele senhor que estava na frente do colega, na fila do caixa, bastante emocionada, mas sem dizer nenhuma palavra, agradeceu. Ela agradeceu e ele, no silêncio dele, soube que fez o correto, sem chamar atenção, sem se colocar como herói, como uma solução para aquela situação toda, sem se orgulhar disso, sendo sóbrio, contido e benevolente, colocando o amor em prática, ou seja, colocando a caridade numa fila de supermercado. Nesse ponto, eu cito Vinícius, na obra Em Torno do Mestre, no capítulo A Lei da Vida. Ele diz o seguinte: Eis aí, porque as Escrituras estabelecem como soberano mandamento o amor a Deus e ao próximo. Tenhamos sempre atitudes que nos levem a nos aproximar de Deus. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.